sou eu, né? Muito prazer. Não sei se você está me vendo pela primeira vez, se você está chegando aqui, né? Nova e viu esse chamado em algum lugar. Seja muito bem-vinda. Sou a Lari Âmio, mãe, mulher, eterna aprendiz dos ciclos em mim. Esse é um grande presente assim na minha vida que eu recebi, que foi um grande divisor de águas na minha vida. Realmente, assim, existe a Lari de antes do conhecimento cíclico e a Lari de depois. Hoje eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Sou companheira, sou mãe de 3 meninos, então estou aí nesse trabalho da consciência feminina, mas tenho 3 meninos, né, me chamando para esse lado de ancorar também para o masculino a consciência cíclica. E eu sou facilitadora de círculos de mulheres há 15 anos e sou Moon Mother, né, de nível 3 e mentora. Eu trabalho ao lado da Miranda Gray, trazendo os cursos para o Brasil, fazendo a tradução dos conteúdos e dos livros, né? Sou tradutora da Miranda já desde que a gente trouxe ela pela primeira vez para o Brasil, há 9 anos, em 2014. Tinha acabado de ter meu primeiro filho. E disso tudo, né, assim, é muita bagagem, né? É muita oportunidade, foi muita oportunidade mesmo de mergulhar, de compreender essa ciclicidade na minha vida de tantas maneiras, né? Em ciclos micro, em ciclos maiores, e eu já trabalhava com esse conhecimento, né? Eu vou contar muito para vocês hoje como foi a minha jornada com a mandala menstrual, como ela chegou na minha vida, como ela virou a ferramenta que ela é hoje, né? Como eu fui moldando essa ferramenta para ela ser o que ela é hoje para mim e que eu tenho grande, grande alegria de compartilhar. E é isso, né? Uma caminhada que começou quando eu morava na Itália. Eu vivi um tempo lá e foi onde isso nasceu e começou a se modelar até virar o que é a mandala menstrual hoje, né? Então, esse é um pouquinho do que de como começou para mim esse caminho, né? Realmente eu não tinha ideia, né? Imagino como muitas que estão aqui, eu não tinha ideia do que era a mandala menstrual, do que era o conhecimento cíclico, eu nunca tinha recebido essa educação. Eu vivi uma primeira menstruação que era desafiadora, porque me confrontava com tudo aquilo que a sociedade coloca aí implícito para nós, né? Do que deve ser uma mulher, de quais expectativas ter. Então, foi muito forte para mim, porque eu lembro que quando eu estava esperando, né? Quando eu estava na idade, né? E a gente nunca sabe qual é a idade, é único para essa experiência para cada mulher. Mas enquanto isso acontecia, né, eu lembro, tenho essa memória assim de estar ali com as amigas e já ser um fator de competição, né, de comparação entre nós, e já desde o início causar uma grande angústia, né? Nossa, quando vai chegar? Porque isso significa que eu sou tão crescida quanto as outras, né? Então já começa tudo errado, né? Já começa num padrão de uma ferida muito profunda entre o feminino, num padrão de não respeitar o nosso tempo, que é extremamente único para cada uma, né? E num padrão de comparação, que é o que a gente tem entre as mulheres hoje, né? De uma forma tão, tão profunda e que a gente está aí curando e limpando isso cada vez mais, trazendo essa consciência, né? Sobre o que é a feminilidade autêntica no mundo, deixando espaço para que ela se manifeste. Então, isso foi surgindo na minha vida, né? Quando eu morava na Itália, a minha primeira experiência foi num círculo de mulheres em que eu mesma me vi focalizando. Meu primeiro círculo de mulheres, eu mesma focalizei, né? Foi algo que surgiu entre eu e uma amiga, e a gente abriu esse círculo para focalizar, e de repente eu me vi fazendo algo que, em teoria, era novo, mas que era simplesmente
completamente fluido e natural para mim, né? Era como se a minha alma já soubesse fazer aquilo há muito tempo, né? Eu não precisei ler nada em lugar nenhum ou ser guiada por ninguém, eu simplesmente me sentei em círculo com aquelas mulheres e eu sabia o que fazer. E desde então foi muito claro o chamado para continuar fazendo isso, continuar ancorando esse espaço de tanta consciência e um espaço de devoção a esse feminino sagrado em nós, né? Toda vez que a gente abre um círculo, a gente se senta como iguais, né? No mesmo espaço, e essa é a forma da gente se lembrar, né? Quem somos e se lembrar que ali naquele centro tem uma consciência mais elevada, uma consciência feminina, que é quem nos move, quem habita os nossos ventres e quem está em nós a cada momento. Então, foi uma experiência muito sagrada, né? Dentro da minha casa, da casa da comunidade em que eu vivia na Itália naquele momento, e que me abriu para esse mundo, né? E aí, um pouco depois, eu já estava vivendo com esse mesmo grupo dessa comunidade, a gente já estava numa outra casa, e... Não está entrando aqui, vou ter que recomeçar. A gente já estava nessa outra casa, e foram chegando para mim mulheres que eram mentoras, né, que faziam isso muito naturalmente, de passar o conhecimento cíclico para as mulheres que estavam ao redor. Era muito comum essa prática, né, da gente se sentar em círculo. Então, eu tive irmãs muito queridas, eu lembro de um círculo com uma delas, Maria, que foi um círculo, como isso começou a se tornar muito natural para mim, né, de chamar mulheres para se sentar em círculo, toda hora acontecia algo, né, eu estava num ambiente muito favorável a isso. E aí, na época, eu tinha um quarto bem grande, era a sala da casa que tinha sido transformada num quarto, e aí eu chamava esses círculos dentro do meu próprio quarto, né, e aí, num desses círculos foi quando a Maria me mostrou pela primeira vez uma mandala, né? Pelo que ela ensinava, ela estava muito focada em fertilidade consciente, né? Mas ela me abriu aquilo ali e aquilo me revelou um mundo. Eu falei, uau, como ninguém nunca me ensinou isso, né? Isso deveria ser ensinado nas escolas, isso deveria ser um conhecimento para as meninas que começam a menstruar. Por quê, né? Por que que isso não está disponível para nós, assim? Então, eu fui. Isso foi chegando, né? E aí chegou um elemento chave, muito importante, muito especial, que foi o livro Lua Vermelha, da Miranda Gray. Imagino que a maioria de vocês conheça esse livro, tenha esse livro, ou não, né? Algumas que estão chegando agora provavelmente não ouviram falar, mas é um livro-chave muito importante e muito especial, que fala sobre os 4 arquétipos da mulher e vai fazer uma viagem sobre toda a simbologia do feminino nesses arquétipos, né? Vai te contar histórias, e são histórias que nos evocam um conhecimento e uma força muito ancestral, né? Que nós todas temos como mulheres. Eu estou só colocando aqui o Instagram porque ainda não entrou. A Mariana falou que participou de um encontro com você e aprendeu sobre a mandala e usa isso na vida dela. Que bom. Aham, Mariana. Que bom que você já conseguiu incorporar, né, isso na sua vida, que é parte da sua prática. E é esse o meu objetivo aqui, porque muitas mulheres simplesmente conhecem a mandala, né, e têm uma noção superficial do que ela pode te oferecer, mas o que eu entendi na minha jornada é que ela começa a realmente te levar num caminho de transformação quando a gente tem uma noção completa de quais são os arquétipos, de como eles se interrelacionam e de como aplicá-los um a um nas nossas vidas. E aí é muito incrível ver isso, né? Quando a gente começa a realmente incorporar e aquilo faz parte do conhecimento do seu corpo, né? Da sua vida, assim, é onde eu desejo que todas as mulheres possam chegar,
porque hoje isso é algo que caminha comigo. E, gente, e uma coisa assim que eu posso prometer para vocês, a partir do momento em que vocês incorporam a mandala nas suas vidas, de verdade, assim, profundamente, né, com tudo que ela tem para ensinar, e aí eu tô falando da mandala menstrual mesmo, tá, gente? Assim, do conhecimento completo da ferramenta, não só saber que você pode controlar os seus dias, conhecer as fases, mas o conhecimento profundo, esse mergulho profundo, é algo que não te deixa nunca mais, né? É algo que você assimila para sua vida e isso não vai sair dela, porque é uma consciência de tudo que você é e de tudo que você pode ser, né? Então a gente trouxe hoje essa imagem desse jardim, esse convite para o jardim mandala, né? E no jardim a gente encontra essa profusão, essa variedade de flores, de perfumes, de aromas, de cores, né? E cada uma é única e perfeita na sua natureza. Não existe nada fora da perfeição divina, da própria natureza, né? Então, se eu ficar tentando ser aquele conjunto inteiro, todo de uma vez, né, eu não vou conseguir me ater e eu não vou conseguir valorizar o aroma de uma única flor, né? Quando eu entro no jardim, eu tenho a experiência daquele todo, que é o potencial de tudo que uma mulher pode ser, de tudo que uma mulher é capaz de ser. E quando eu entendo que essa potencialidade ela passa por poder ser uma rosa, poder ser um girassol, poder ser um lírio, né? Ou poder ser uma planta ali de sombra, que não gosta tanto do sol, ou poder ser uma árvore majestosa, né? Ou poder ser uma planta que tem espinhos, sim, e aquilo faz parte da natureza dela, e essa defesa é importante para a própria vida, para o próprio potencial de vida, né? Então, quando eu compreendo que eu posso sim abraçar cada ser do que a minha diversidade me apresenta, né? Aí sim eu compreendo que eu posso ser o jardim, que existe o jardim inteiro em mim, né? E que eu posso abraçar todos esses aromas, até aqueles que normalmente eu não apreciaria, mas fazer disso parte da minha experiência e compreender como aquilo também me nutre e como aquilo também é parte de mim. E se tem algo que a mandala me ensinou, foi essa aceitação de todos os meus pedacinhos, de tudo aquilo que eu condenava, de tudo aquilo que eu não conseguia aceitar e incorporar na minha vida, né? Então, a aceitação é um dos maiores presentes que a mandala me deu e continua me dando todos os dias, né? Então, me conta aqui nos comentários se você, né, conhece a mandala menstrual, se você já teve alguma experiência com ela, se você sabe quais são os arquétipos. Eu quero saber um pouquinho se você está chegando, se é tudo completamente novo para você, ou se você já tem aí um início de caminhada dessa forma. Me contam. A gente está aqui hoje na primeira aula da imersão Jardim Mandala. Eu ainda estou brigando aqui, gente, para conseguir fazer essa transmissão. Vai dar certo. A primeira aula, e a gente tem uma previsão de fazer 4 aulas nessa semana. Então, hoje é a primeira, a gente vai até quinta-feira. E cada uma delas é especial para te ensinar um pedacinho, né? Um aspecto desse jardim, uma flor, um lago, um cantinho que talvez você não tenha explorado. Cada aula eu vou estar trazendo algo especial. Então, hoje a gente vai começar falando dessas oscilações de humor, de como são essas fases que nos atravessam, né? De como a ferramenta da mandala menstrual é uma grandíssima chave para te ajudar nisso. A gente vai agora começar a ter uma visão maior, né, de todas essas fases, para finalmente entrar um pouquinho mais em cada uma delas, né? Claro que no tempo que a gente tem aqui, a gente vai conseguir dar uma pincelada, né? Eu vou trazer alguns detalhes de como vocês podem aplicar na prática
na vida de vocês o conhecimento dos arquétipos e por que isso é tão sagrado, tão importante, né? E como que isso pode passar a fazer parte da sua vida verdadeiramente. E aí se prepara, porque aí seu marido vai precisar saber, seus filhos vão precisar saber, quem vive com você não tem escapatória, gente, né? Isso passa a ser parte daquilo que a gente é, e é muito lindo. É muito lindo e é muito sagrado, e só assim que a gente vai recuperar esse espaço que nos foi tomado, né? Que foi esquecido, que foi negligenciado, que foi reprimido na história feminina. Então, a gente. Aqui, agora eu consegui. A gente, pessoal, eu estou aqui abrindo o Instagram, agora está online. O pessoal que chegar no Instagram pode vir direto aqui para o YouTube, que é onde vai estar acontecendo a aula. Então, o que que acontece? A gente tem tantos arquétipos dentro de nós, né? E a gente tende a aceitar alguns deles e sem perceber, sem se dar conta, muitas vezes, a gente reprime, né? E não deixa que muitos aspectos de nós transpareçam porque não estão de acordo com o que nos ensinaram, não estão enfim, são zonas de sombra, né? São lugares que a gente não está acostumada a ir e que a gente acha que talvez não são tão legais. Então, tem algumas coisas que a gente incorporou na nossa personalidade que a gente considera que somos nós, e tem outras que pouco a pouco a gente vai abrindo espaço para elas, né? E a mandala, essa ferramenta, te permite abrir esse espaço. Então, conta para mim, espero que vocês já tenham colocado aí, tá chegando nos comentários, se elas já usam a mandala, se é novo, como é que tá? Eu tô perguntando aqui para a voz da minha consciência, de vez em quando eu peço a inspiração dela por aqui. A Denise falou que nunca ouviu falar na ferramenta, e a Mariana falou que eles comentaram que a ferramenta já ajudou muito ela na vida. Maravilha, Denise, bem-vinda, bem-vinda. É uma festa. Cada vez que uma mulher chega para conhecer a mandala menstrual, assim, meu coração explode. Por quê, gente? A gente vive numa sociedade patriarcal. A gente vive num mundo completamente masculinizado, né? Feito por homens, para homens, num modelo que nos faz crer que somos iguais aos homens. E aí, aqui eu não estou falando de direitos iguais, claro, né? Não estou aí negando todo o caminho do feminismo que reconquistou muitos direitos que já eram nossos, né? Por natureza, por merecimento. Não estou questionando nada disso. Mas nós não temos a mesma natureza e a mesma estrutura masculina, né? O natural nosso é ser cíclico, enquanto a sociedade tenta nos colocar no linear, tenta nos deixar nessa linha absurda de produtividade, de estar sempre pronta, de estar sempre disponível, de funcionar da mesma forma todos os dias na semana e todas as semanas no mês. Agora, se você voltar para a sua natureza cíclica, você vai compreender que você é uma mulher nessa semana completamente diferente da mulher da semana passada. E a mulher que você vai ser na semana que vem vai ser completamente diferente da mulher que você é agora. O que a mandala menstrual nos dá é um mapa para você compreender e prever quem são essas mulheres. Então, você vai aprender, como eu aprendi, quem é a Lari donzela, quem é a Lari mãe, quem é a Lari feiticeira, quem é a Lari anciã. Você também vai aprender quem são essas mulheres em você. Não deixam de ser você, não é nada novo. Talvez simplesmente é algo que você precisa se permitir chegar. E aí você vai entender que sempre esteve aí. E isso é uma das maiores surpresas, né? Uma das maiores delícias do conhecimento da mandala menstrual é a gente finalmente se permitir falar: uau, agora eu tô aqui amando a minha feiticeira e eu nunca tinha dado espaço para ela. Eu não sabia que ela podia me fazer tão bem, né? Então, é por aí que a gente vai. A Alexandra falou que esse conhecimento foi fundamental para ela não se achar tão doida. Alexandra maravilhosa. Alexandra, gente, é minha aluna da mentoria. Tá aqui dizendo que esse conhecimento foi fundamental para ela não se achar tão doida, né? E ela não é que assim a gente extingue as questões, né? A Alexandra conta que toda fase feiticeira ela pensa em divórcio. E a gente aprende que a gente não pode ouvir essa voz naquela fase, porque ela vai ver tudo sob um filtro extremamente crítico,
né? Então, olha como é precioso a gente trazer isso para um conceito e uma visão mais ampla que sabe, que prevê como você vai estar a cada momento. Alexandra, linda, maravilhosa, que bom que você está aqui, que honra, né? Você vir aqui me prestigiar e trazer um pouco da sua experiência para essas mulheres. Então, coloca aí um pouquinho para você, né? O que mais que você aprendeu com isso, que é uma alegria mesmo, assim, ter visto a sua transformação tão de pertinho na mentoria. E, bom, é muito importante também a gente se lembrar que esse conhecimento não é só para gente. Mulheres, assim, aqui eu quero chamá-las mesmo, né, para a gente se darem conta de como somos privilegiadas por aqui agora estarmos recebendo essa informação, que é algo que nos foi, né, escondido por muito tempo, né? E aqui, claro que a gente não culpa os nossos pais, porque eles também não receberam, né? É fruto de toda uma construção e que nós somos parte dela, né? Pela sociedade em que vivemos. Então, como que agora temos uma grandíssima oportunidade, um grandíssimo presente nas nossas mãos, e com esse presente a gente pode mudar completamente o jogo das próximas gerações, desde o início, né? Compreendendo, vivendo de acordo e transmitindo desde um lugar de respeito, de sabedoria e de honra ao feminino em nós. Então, só assim, né? Só na gente mesmo, só começando na gente mesma que a gente tem a oportunidade de deixar um legado para o mundo, né? Para as nossas filhas, sobrinhas, filhas de amigas, né? Para quem vier depois, né? Para as nossas netas, isso porque mesmo as mulheres que já não têm ciclo, que podem, né? Às vezes são avós, já não têm o ciclo, não importa, tá, gente? Esse conhecimento é para vocês também. E a gente está deixando isso para elas, a gente está deixando isso para essas meninas, a gente está deixando isso para uma geração que pode crescer em um lugar de confiança, porque se conhecem e sabem que tudo aquilo que a gente critica, que a gente reprime e que a gente acha que é um castigo, uma punição, um incômodo, né? Como muitas acham quando recebem o seu ciclo menstrual e só vivem um aspecto de incômodo e de dor, a gente pode deixar um legado completamente diferente para essas meninas. Um legado de mais consciência, um legado de mais amor, um lugar que elas se sintam livres para serem quem elas são. Porque né, assim, eu bato muito nessa tecla, porque nós, como mulheres, a gente se depara com isso o tempo inteiro na nossa vida. A gente se depara o tempo inteiro com esses lugares de pequenas prisões, esses lugares em que a gente não se permite ser a gente mesma, por medo do julgamento do outro, por achar que existe um comportamento ideal, por achar que para atender as demandas externas, para não frustrar o outro, para não criar conflito, eu preciso ir além de mim mesma e atender as demandas. E muitas vezes acaba sendo tudo para o outro e nada para mim. Você se identifica? Quem aqui já viveu isso? Que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você viveu isso. Conta para mim nos comentários, por amor, quem é que deu mais do que achava que e depois falou: nossa, eu passei por cima de mim para doar para o outro aqui. Por mais que talvez você quisesse doar, por mais que tenha sido de boa vontade, ficou algo atropelado no caminho. E esse algo era você mesma. Era o seu sentir, era a sua natureza. Conta para mim nos comentários. A Eliane trouxe que está no climatério e menstruada hoje e ficou triste por não ter sabido de nada disso antes. Sim, Eliane, isso é para você também, tá? Porque quando a gente retorna na mandala menstrual, né? Porque nos foi dado um grande presente a nós mulheres, né? Os homens não têm essa
possibilidade de viver o inteiro ciclo da vida, né? Dentro do seu corpo de uma forma tão nítida e tão visível, né? Lua a lua. Nós mulheres temos essa oportunidade porque a cada lua isso transparece, a cada lua isso vai aparecer. Então, quando a gente volta a essa matriz que é o nosso ciclo menstrual, entende como ele funciona, entende como fisiologicamente isso vai afetar no emocional, no espiritual, no relacional, em todas as áreas da vida de uma mulher, no espiritual, né? A Miranda Gray, que é minha mentora, ela fala: o útero de uma mulher afeta tudo que está ao redor dela. Tudo, por mais que a gente não perceba, né? Tudo está sendo afetado pela energia do útero e esses úteros estão interconectados. Então, eu curo, eu desperto, eu abro para você curar e você despertar. Você cura, você desperta, eu abro para eu me curar e eu despertar. E é assim, a gente faz isso umas pelas outras, né? Mesmo. Então, no momento que você aprende, volta nessa matriz, compreende o que é a mandala menstrual, você vai entender que você tem um mapa também para você, independente de você não ter mais um ciclo menstrual, né? Independente de você não se guiar mais pela sua lua interna. Ela não vai estar mais visível, mas você vai poder aplicar todo o conhecimento dos arquétipos se guiando pela lua no céu. Então, é um conhecimento incrível, incrível, até para você saber quanto você se permitiu na sua vida ser cada um desses arquétipos. Porque o que acontece no climatério? Quando a gente chega nesse lugar, né, da pós-menopausa, da mulher plena, da mulher inteira, a gente normalmente vai buscar, né? A nossa alma feminina vai pedir por aquele arquétipo que não foi vivido de uma forma completa. Aquele que a gente sempre reprimiu, aquele que a gente não deu espaço para ele. Então, é uma chave incrível para que você, no momento que você está, também possa abraçar tudo aquilo que não foi visto antes. Né? Então, a nossa alma pede por isso, né? Da mesma forma que no nosso ciclo, se a gente não respeita o que cada fase pede, no final ela pede a conta, né? A conta chega, no climatério também a conta chega. E essa conta chegar pode significar uma grande abertura na sua vida para algo completamente novo, algo que você nunca fez e pelo qual a sua alma clama. Então, é um processo profundo de conhecimento, gente, para todas as mulheres, tá? Se chama mandala menstrual porque vem, né? Essa matriz nos dá essa visão, mas ela é aplicável para todas as mulheres, independente da idade. Estamos combinadas? E outra coisa, se por algum motivo você não tem o útero físico, também serve para você, porque as energias do útero, elas são mais do que o próprio útero, tá? Então, todas as mulheres são bem-vindas aqui, ou todas as pessoas que se identifiquem com isso, né? Porque né, o masculino e o feminino, eles habitam tudo. Esse sagrado, né? Quando eu falo para homens, e muitos homens, quando eu estava moldando o curso do Mandala Menstrual, eu dava muitos cursos para homens também, junto, assim, né? E eu tinha muito esse feedback e sempre foi muito bonito. E eles também precisam compreender essa ciclicidade dentro deles. E nós somos o melhor espelho possível. O melhor espelho possível para isso. A Eliane, Mari, falou que tem vivido isso que você está compartilhando e tem buscado se conectar, só que ela não sabe como. Maravilha, Eliane. Aqui você vai aprender como. Gruda no Jardim Mandala, que a gente vai estar trazendo vários exemplos de como aplicar isso na sua vida, né? De como cada fase está sempre conversando com você, te dizendo qual é o momento ideal para cada coisa, qual é o momento mais desafiador para cada coisa, para que a gente não fique nadando contra a correnteza, porque é isso que a gente faz se a gente não conhece as nossas fases, né? Existe um modelo ideal de mulher, que é esse modelo construído, que você ajudou a construir, que a sociedade construiu para você, e esse modelo vai te dizer o tempo inteiro quem você deve ser. Então, a gente fica o tempo inteiro buscando esse modelo abstrato que está em algum lugar e achando que a gente está sempre aquém, né? Ou nadando contra a correnteza e tentando ser algo que não é fluido para você, não está na sua natureza. Então, quando a gente volta
para o conhecimento cíclico, a gente passa a escutar essa voz, né, com mais atenção. Então, eu contei para vocês como foi o meu primeiro círculo, né? Contei para vocês como eu comecei nessas focalizações e queria muito dizer para vocês assim que esse grande presente da mandala menstrual na minha vida, né? É o que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu peço que vocês fiquem até o final dessa aula. Vai ter uma surpresa no fim dessa aula, né? E vai ter um presente para quem tiver em todas as aulas aqui comigo do Jardim Mandala, tá bom? E se tiverem a chance, compartilhem enquanto a live está rolando com outras mulheres que precisam ouvir isso. Gente, é completamente libertador. Eu ouço assim, o canto dos anjos, quando uma mulher chega e finalmente se depara com esse conhecimento, porque é reconhecer algo que já está aqui dentro, né? Então, claro que eu aqui, como mentora de mulheres, eu vou estar guiando você para se lembrar, como eu também fui lembrada pelas minhas mentoras, por quem veio antes, por todo esse ensinamento ancestral, né? Porque o que é a mandala, né? É uma coleta, é uma categorização desse ensinamento ancestral feminino que percebia os padrões do nosso próprio ciclo, e do que ele nos trazia emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O que significava isso nas nossas vidas como mulheres? Esse padrão, ele, né, sendo percebido, essa constância, essa repetição, ele foi trazido para nós, né? E no tempo em que eu estudei isso, nesses 15 anos, eu também fui moldando, né, da minha forma, com toda a bagagem, acompanhando, traduzindo a Miranda Gray repetidamente, os materiais, e me aprofundando nos livros, ensinando, e, sobretudo, gente, me escutando e compreendendo do meu próprio ciclo os insights que ele ia me trazendo, né? E as verdades que ele ia me trazendo sobre a minha natureza e como me colocar e o que a minha alma feminina pedia a cada momento, né? Com tudo isso é que eu consegui construir a mandala menstrual como eu trago para vocês hoje, tá? Então, é realmente um presente muito lindo, assim, eu tô muito emocionada em finalmente poder trazer isso para o online, até porque eu ensinei a mandala por muito tempo presencialmente, né? E sou mentora de mulheres, ensino a mandala na minha mentoria e em outras ocasiões, mas só agora que está chegando o curso da mandala menstrual, né? No formato online. Então eu estou assim em deleite com esse nascimento que estou compartilhando com vocês aqui agora, tá? Mas até lá, a gente vai falar mais da mandala, mas até lá a gente tem aqui as aulas do Jardim Mandala para te mostrar um pouco desse passo a passo. Então, não deixa de estar comigo nas aulas ao vivo, né? De hoje até quinta-feira. E aí, eu já comentei com vocês que uma das coisas que a mandala mais me trouxe nesse início foi a aceitação, né? E aí, antes de chegar nisso, eu gosto sempre de contar de um momento um pouco antes, né, desse conhecimento chegar para mim. Eu vivia uma relação muito difícil com o meu ciclo menstrual, e sempre antes de menstruar, né, na fase da feiticeira, na fase conhecida como TPM, e hoje eu ressignifico essa sigla, né, e dou outras conotações para ela. Mas eu sempre vivia um momento que parecia que eu chegava no fim do túnel. Assim, eu realmente sentia como se tudo se fechasse e eu estava ali naquele buraco escuro, me culpando por não dar conta das coisas que eu tinha planejado, me culpando por chegar naqueles sentimentos ali em relação às pessoas que estavam à minha volta, não dava conta das minhas relações naquele momento, parecia que tudo ruía, que tudo ia por água abaixo, eu me sentia simplesmente a última das criaturas. Eu realmente ia para um lugar muito escuro, assim. E aí eu me lembro de um dia, nesse mesmo quarto, né, onde eu vinha
focalizar os círculos, assim, eu me lembro do momento na cama, eu chorando, né, próximo ao meu companheiro e vendo tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro, assim, e de repente foi como se me viesse um relâmpago, né, um lampo de consciência, e eu dissesse, o que eu tô fazendo aqui? Né? Que lugar é esse? Que buraco foi esse que eu cavei para mim mesma, né? Então eu lembro desse momento de muita lucidez quando eu estava ali nesse escuro, né? E aí, um tempo depois, eu nem tenho muita clareza se eu já tinha começado a fazer as minhas primeiras mandalas naquele momento. Mas eu sei que um tempo depois, porque a mandala ela só se revelou para mim depois de um tempo de prática, né? A gente vai entender o porquê disso, porque é preciso uma constância. E aí eu lembro quando eu tinha assim as primeiras 3 ou 4 mandalas, né? Que eu já estava então começando a adentrar esse caminho e fazer as minhas mandalas, e que eu abri essas mandalas para fazer a comparação dos dias e que eu realmente não acreditei. Porque o que né, assim, só para dar uma noção muito básica da estrutura aqui para vocês, né? A mandala ela é dividida em círculos e a gente corta umas fatias que são os dias do seu ciclo, né? E a gente vai escrevendo ali como a gente se sente emocionalmente, fisicamente. A gente faz um registro por palavras-chave. Eu vou falar mais disso mais para frente. Mas a gente tem essa anotação, né? Para ir conferindo, para ir observando. Então, quando eu me dei conta de que naquele registro que eu tinha até ali, todo dia 23 do meu ciclo, eu tinha exatamente a mesma sensação escrita, o mesmo sentimento, a mesma sensação de não ver a luz no fim do túnel, de me sentir com a minha autoestima lá embaixo, de sentir que eu não dava conta das coisas, de estar super emotiva, chorando por tudo e, né? Quando eu percebi que no mesmo dia tinha as mesmas anotações, né? E que em outros pontos da mandala eram outros sentimentos aparecendo e tudo aquilo estava ali muito ressonante, muito parecido. Foi quando veio essa iluminação de falar, meu Deus, então isso faz parte. Isso faz parte de mim. Não sou eu que tenho transtorno bipolar, não sou eu que sou louca, não sou eu que não dou conta de tudo e sou a última das criaturas. Isso faz parte. E se isso retorna a cada ciclo, tem um motivo de ser. Tem algo aqui disponível para mim. E foi realmente aí assim que veio esse grande presente de aceitação. Então, antes de eu entender, deixa eu aceitar. Deixa eu aceitar quem eu sou, porque isso faz parte de mim, né? E aí começou a grande compreensão de como a gente pode integrar essa sombra, de como essa integração me deixa uma mulher mais plena, me deixa uma mulher mais autêntica, mais sincera. Então, assim, eu posso dizer para vocês que hoje eu sou uma mulher infinitamente mais segura de mim do que eu era antes de conhecer a mandala. Claro que eu ainda passo por momentos de insegurança, mas quando eles vêm, eu tenho o mapa, eu tenho as informações e eu sei que eles fazem parte. E aí eu consigo olhar para mim mesma com a compaixão, com a amorosidade e com a consciência de saber o momento dessas coisas e que elas me trazem. Então, aquele momento, assim, quando eu falo não tem como eu falar da mandala menstrual sem voltar para Larissa, que estava sentada naquela cama com a cabeça, né, enfiada no travesseiro, chorando e se achando a última das criaturas. Não tem, porque eu sei que hoje esse é o presente que eu dei para ela. Eu sei que hoje esse conhecimento conversa com ela. E que na hora que bate a culpa de às vezes não conseguir manter um compromisso, ou a culpa de ter que dizer não para alguém porque não é o meu momento,
Nossa, gente, que lindo ter a serenidade de dizer, agora não. Como é isso para você? Me conta. Você se sente em culpa de dizer não para o outro? Já aconteceu com você? Vou falar uma situação, presta atenção. Vou dizer uma situação que eu tenho certeza que já aconteceu. Você recebeu um convite lindo, super legal, ficou super entusiasmada, deu a sua confirmação, disse eu vou, lógico, com certeza, estou confirmada, estou dentro. Quando chegou a hora, você não tinha a menor disponibilidade energética ou física de ir. Você não estava com a menor vontade de ir, né? Ou seu corpo não te deixava. E aí, às vezes, ainda assim, para manter o compromisso, para não ficar sem graça, para não ter que dizer não, você foi. E como que você se sentiu quando você foi? Coloca aí nos comentários, por amor, qual foi a sensação de ir, né? Às vezes a gente vai por alguém, né? Enfim, para manter um compromisso, porque a gente não gosta de voltar atrás na nossa palavra, mas aí chega num lugar e sua experiência é terrível. Você quer fugir, ou você quer se enfiar num sofá e não falar com ninguém, né? Ou sua energia simplesmente não te deixa estar bem naquele momento. E você fala, nossa, eu tinha que ter escutado a minha voz interna e ficado em casa, né? E aí, com todo amor, dizer para essa pessoa, olha, não consegui, realmente não consegui. Você consegue dizer esse não tranquila, né? Ou fica uma vozinha aí de culpa apitando, se frustrando, né? Ou você se encontra nessa situação? Conta aí para mim nos comentários. Alexandra Lari falou que já passou por isso e que se sentiu uma farsa, óbvio. E a Eliane traz aqui que ela não fala não com frequência que deveria. Sempre fez as coisas contrariada por medo de não saber o que. Sem saber o que tá temendo, né? Sim. Olha só, gente, né? Sem saber o que a gente tem medo, né? E aí a gente passa por cima da primeira pessoa que você tem que amar e honrar e respeitar, que é você. A gente só consegue se relacionar com o outro de uma forma saudável, de uma forma inteira, se a gente está bem centrada na gente mesma. E para isso a gente tem que primeiro se respeitar e primeiro se escutar, né? Lindo te escutar, Alexandra. Alexandra trouxe para mim que esse conhecimento foi algo que a ajudou a conseguir dizer não. Nossa, dizer não para mim era algo muito difícil. E agora, uau, eu consigo dizer não, né? Agora é fluido. Eu sei quando é um não. Eu sei no meu corpo, eu sei em mim. É simples, pode ser simples, né? E o que torna simples é o conhecimento da mandala menstrual. Gente, assim, não teve nada que foi um divisor de águas tão forte na minha vida como a mandala. Eu não consigo, né? Bom, talvez os partos dos meus filhos, mas assim, dos aprendizados, né, da nossa busca, assim, é uma ferramenta tão simples e tão preciosa que realmente tem um antes e um depois, né? Não tem como não reconhecer isso, assim. Então, eu sou muito grata. E aí, o que eu posso dizer também bom, tô falando aqui, né? Mandala, mandala, mandala. E quero contar para vocês que quando eu comecei a fazer mandala, eu simplesmente desenhei numa folha um círculo, fiz as divisões, né? Numeradinhas, e aí eu mesmo fazia, eu coloria, e assim foi por um tempo, foi massa, né? Hoje, o que eu rascunhei, o que eu vivenciei com a mandala por todos esses anos, né? Eu consegui transformar numa mandala linda, maravilhosa, que eu não vejo a hora de mostrar para vocês. E aí eu vou perguntar aqui para a voz da minha consciência, dá tempo de mostrar a mandala? A gente pode? Hoje não? Então, Mari, a gente tem 1 minuto para terminar a aula. Um minuto? É 8h59. Uau! Gente, eu posso falar desse tema para sempre. Acho que é legal a gente
mostrar amanhã. A gente vai mostrar a mandala amanhã, então eu vou deixar vocês super curiosas. E amanhã a gente mostra a mandala, tá bom? Mas eu cheguei num formato de uma mandala que é tudo que eu pedi para mim mesma quando eu comecei, né? Em que eu fui compilando o que era realmente necessário, né? E aí eu queria muito trazer aqui, gente, a mandala menstrual que eu ensino, né? A mandala da Lari não é a mandala lunar, tá? Que vocês veem por aí, né? Tem inclusive um formato que é uma agenda. Enfim, graças a deusa, já tem muitas mulheres trazendo esse conhecimento de formas maravilhosas para a gente, né? Mas a mandala lunar, ela é uma entrada, né? Assim, o início ali daquele conhecimento, mas ela não tem a profundidade que a mandala menstrual pode trazer. Então, tem 3 fatores que eu acho que definem o que é a mandala menstrual hoje. O primeiro é a clareza. Então, isso te dá realmente, assim, um registro que te permite fazer essa comparação da forma mais clara e simples possível. E é um registro que vai te permitir voltar nela, não importa daqui a quantos anos, você sempre vai poder voltar ali, e esse registro vai te ajudar e vai te dar informações sobre quem você é para sempre, né? E aí, com isso, você pode fazer a comparação e você pode identificar qual é o seu padrão. Qual é o seu padrão? É isso que a mandala vai te mostrar quem é você cíclica, né? Como a sua ciclicidade opera. Então, clareza é o primeiro ponto. O segundo ponto é o autoconhecimento. Então, toda essa gestão das emoções, né, e essa segurança de ser quem você é e de operar com as fases do seu ciclo, você só vai ter se você acompanhar pela mandala com muita consciência. É simples, gente, não é nada complicado, mas é essa pequena constância que depois vai te, né, te mostrar essa flor, né, vai te mostrar essa toda essa variedade desse jardim, todo esse encanto desse jardim numa única mulher que é você, né, com todos esses aromas, com todas essas toda essa riqueza que nós somos, né? Cada potencial é uma riqueza e um presente. Então a gente deixa de negar para poder se conhecer em cada um e saber qual é o desafio e qual é o dom que ele te traz, né? Então aqui o tempo inteiro a gente está falando de desafios e dons. E o terceiro ponto da mandala é a previsibilidade, né? Então, sabe aquele convite lá atrás que você aceitou, que você disse sim, que você estava super entusiasmada para ir? Se você tivesse a mandala menstrual, você talvez soubesse que aquela semana não era ideal para você aceitar esse compromisso. Não era ideal para você estar num evento social que te exige essa disponibilidade energética para estar com as pessoas, né? E aí você se pouparia de um momento de frustração ou de um momento que você tem que dizer não quando já disse sim, que você tem que cancelar, que você tem que se reorganizar, né? Porque a mandala te dá essa previsibilidade. E aí, com ciclos, você pode ir entendendo como é esse mapa. Então, quando a gente abre uma mandala, a gente já desenha o mês que a gente vai ter à nossa frente. E quando a gente tem constância, a gente tem os elementos que te garantem viver isso de uma forma consciente, né? Que te garantem ter esse mapa com um alto grau de acerto, né? Claro que não somos maquininhas, não somos caixinhas, a gente não consegue calcular data e hora, e a gente não termina uma fase e imediatamente começa a outra. Isso tudo você vai aprender como são nuances que vão chegando, né? Como as fases da Lua, como as fases da Terra, né? São energias que vão nos atravessando. Mas quando a gente aprende a reconhecer, é muito gostoso, porque a gente sabe quando elas chegam, a gente sabe o que elas nos trazem, a gente sabe quem a gente vai ser. Então, a mandala é o maior presente que vocês podem se dar, né? Eu sou completamente apaixonada, já deu para perceber, assim. Falar de mandala menstrual para mim é um bálsamo, né? E é um presente, é um legado mesmo que eu quero deixar aí para o maior número de mulheres possível. Então, por isso eu te agradeço, assim, infinitamente a presença aqui hoje, né? A confiança, assim, por me permitir te guiar nesse caminho do Jardim Mandala. Não sei se tem alguma coisa ainda para dizer hoje.
Algum comentário? Fica desse encontro, né? Isso. Eu vou abrir um post no Instagram para vocês deixarem qual foi o maior insight dessa aula, tá? O que vocês estão trazendo, levando para casa aí como chave, né, do que vocês ouviram aqui, talvez algo que vocês saibam que vocês precisem olhar para isso, né? Talvez uma zona de sombra aí que cheguei aqui com uma lanterninha e joguei um facho de luz para que você possa olhar para isso. O que foi? Se puder, coloca aí nos comentários da aula agora também, para a gente saber, né? E poder se relacionar com isso. E aí, como eu falei, gente, eu tenho uma mandala menstrual linda, maravilhosa, que está pronta, e eu quero dar essa mandala de presente para quem estiver comigo em cada uma das aulas do Jardim Mandala, tá bem? Essas aulas, elas vão... Olha só, eu decidi que eu vou deixar essa aula gravada por 24 horas. Então, se você tem alguma mulher que você diga, nossa, essa mulher precisa ouvir isso, manda o link da aula para ela. Eu vou deixar esse tempo até amanhã para ela poder, né, entrar aí pegar a chave do Jardim Mandala e chegar no ponto que a gente está, para ela ter esse ponto de partida, né? E aí, para saber se você esteve em todas as aulas comigo, eu estou dando aqui agora uma palavra-chave, tá bom? E aí, quem tiver a palavra-chave de cada uma dessas aulas, no final, vai me montar aí uma frase bem bonitinha com essas palavras e eu vou saber que você esteve nas aulas e você vai ganhar o presente da mandala. Aí a gente vai pouco a pouco falando mais sobre isso. Amanhã é a aula 2, que é as nossas rubras águas. Então, a gente vai estar focando no conhecimento da menstruação e da fase da bruxa anciã, que tem aí um universo para abrir para você. Gente, assim, eu digo para as mulheres, assim, vocês não têm ideia de quanta coisa você tem, o seu ciclo menstrual tem para te contar, né? Muito além do que você imagina que ele pode te dizer. Então, é um convite para um mergulho mesmo, né? Me contem nos comentários se foi positivo para você o que você escutou aqui hoje, né? E aí eu vou deixar por amor, vai lá no post do Instagram, coloca o seu insight, coloca o que te trouxe essa aula. Como é que tá aí, Voz da Consciência? Me conta. A Eliane disse que está ansiosa para aprender. Maravilha. A Alexandra comentou aqui que se aceitar com leveza. Aham. Se aceitar com leveza. Você acha que a gente pode abrir para uma pergunta ou a gente deixa Podemos. Podem colocar uma pergunta assim no chat, se tiver. Hoje, não? Acho que para hoje podemos abrir sim para pergunta que cabe. Então, a palavra-chave de vocês hoje é aceitar, tá bom? Essa é a primeira palavra-chave. Anotem, não percam. E a gente vai juntando aí as chaves até a aula final de quinta-feira, tá bem? Então, vou esperar só mais um pouquinho para ver se chega pergunta. Que delícia! Bom demais estar com vocês aqui hoje. E aí as mulheres ficam, né, assim, é uma revelação muito gostosa mesmo, né? Vocês vão querer ter a mandala de vocês pertinho, assim, pro resto da vida. Mesmo quando não menstruarem mais. Aí vocês podem fazer a mandala pela lua, né? Como eu falei. Mas a gente está o tempo inteiro nessa consciência. E perguntar também se está todo mundo no grupo. Ah, sim. Lindas, tem um grupo aberto, que é o grupo da Imersão Jardim Mandala. É lá que eu estou mandando todas as informações, tá bom? Então, ali você vai ter acesso a tudo de uma forma bem exclusiva. Se você não está no grupo, pega o link na minha bio do Instagram, tá? Tá no chat também o link aí? E chegou a pergunta? Não, acho que a gente pode encerrar. Maravilha.
Então é isso por hoje, deusas. Gratidão por estarem aqui. Uma honra, uma alegria. E a gente se vê amanhã, novamente, às 20 horas. Até já já.